Boa tarde. O Jornal da Justiça de hoje começa falando da primeira reunião do ano da Subcomissão para a América Latina da Comissão de Veneza. O encontro começou hoje na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, e reúne representantes de 20 países. Vamos direto para lá ao vivo falar com o Fred Justo, que está acompanhando o encontro. Fred, boa tarde. Oi, Letícia, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça, a primeira edição. Pois é, eu estou aqui em Ouro Preto acompanhando a reunião da Subcomissão para a América Latina da Comissão de Veneza. Mas antes de nós falarmos do evento, vamos conhecer um pouquinho mais a cidade histórica de Ouro Preto. Ela surgiu lá atrás, em 1711, quando deixou de ser um arraial e passou a ser uma vila, chamando-se Vila Rica. Foi desbravada por muitos bandeirantes paulistas que vinham para cá atrás de ouro que tinha aos montes aqui naquela época. Além disso, também em 1823 deixou de ser vila e passou a ser cidade, chamando então passando a ser então Ouro Preto, cidade histórica de Ouro Preto. Tempos depois também virou a capital da então província de Minas Gerais, mas em 1897 já não tinha mais para onde crescer a cidade, não tinha mais para onde expandir, então a capital passou para Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais até hoje. Mas antes dessa transferência, Ouro Preto foi palco de muitas lutas, muitas batalhas travadas pelos inconfidentes mineiros, que, inconformados com o pagamento de impostos elevadíssimos para Portugal, fizeram vários movimentos aqui na cidade, todos eles liderados por Joaquim José da Silva Xavier, o popularmente conhecido Tiradentes. E desde aquela época, muita coisa se mantém intacta aqui na cidade, viu, Letícia? A gente vai dar uma olhada agora na arquitetura. São muitos casarões, são centenas de casarões construídos naquela época que se mantêm preservados até hoje. Veja só, a gente está vendo alguns aí, muita da arquitetura daquela época continua presente aqui na cidade histórica, é uma volta ao passado. Além disso, ainda falando em arquitetura, são dezenas de igrejas do período barroco, a gente também vai ver alguma delas. Essa é a Nossa Senhora do Rosário dos Pobres, uma das mais antigas aqui da cidade de Ouro Preto. Tudo isso se mantém intacto graças a um tombamento pela Unesco. A cidade de Ouro Preto foi considerada patrimônio histórico e cultural da humanidade em 1980. Foi a primeira cidade brasileira a receber esse título. Vamos voltar a falar agora aqui do evento. Começou por volta de 9h15 da manhã. O ministro Joaquim Barbosa participa também, além dele, a ministra Carmen Lúcia. São os dois brasileiros aqui nesse evento de hoje. Uma curiosidade, Letícia, os dois são nascidos aqui no estado de Minas Gerais. O ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, nascido em Paracatu, no noroeste mineiro. Já a ministra Carmen Lúcia, em Montes Claros, no norte de Minas. O ministro Joaquim Barbosa começou o evento, como eu já disse. Vamos acompanhar o que ele disse. Crises econômicas e as consequentes medidas de austeridade impostas à sociedade têm assolado os mais diversos países. Nesses tempos de desequilíbrio financeiro, o orçamento do Estado sofre cortes e reduções que, nas mais das vezes, acaba por afetar o cumprimento e a efetivação de direitos sociais e econômicos. A ausência de recursos suficientes para a efetividade dos direitos econômicos e sociais por parte do Estado acaba por desaguar no Poder Judiciário, a quem cabe, finalmente, dirimir os conflitos daí resultantes. Bom, o evento agora deu uma pausa para o almoço. Os integrantes da subcomissão vão provar do tradicional e gostosíssima comida mineira, tradicional comida mineira, e eles voltam às 3h30 da tarde, quando voltam com o evento, com a palestra da ministra Carmen Lúcia sobre limites constitucionais do direito em tempos de crise econômica. Eu fico por aqui, a TV Justiça continua transmitindo o evento na íntegra durante a tarde e a cobertura completa no Jornal da Justiça, segunda edição. Com você em Brasília, Letícia.
Obrigada, Fred. Bom trabalho para você, que vai continuar aí acompanhando esse evento durante todo o dia de hoje e amanhã também. Voltamos a falar sobre a reunião da Subcomissão para a América Latina da Comissão de Veneza. Agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente como funciona essa comissão. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Gisele, atualmente quantos países fazem parte da comissão? A comissão, e originalmente o nome dela mesmo, é Comissão Europeia para a Democracia através do Direito, e ficou, na verdade, conhecida como Comissão de Veneza, porque as reuniões acontecem 4 vezes por ano em Veneza. Atualmente, ela está composta por mais de 100 países. E, inicialmente, ela foi criada em 1990 e contou com a participação apenas de 18 membros. Esses 18 membros, inclusive, faziam parte do Conselho da Europa. O Brasil aderiu à comissão em 2008. E, atualmente, na verdade, a partir de 2002, que antes essa comissão era apenas fechada para países integrantes da Europa, e desde 2002 houve a possibilidade de que outros estados, de que outros países que não fossem europeus também pudessem participar da comissão, por isso que atualmente ela conta com mais de 100 países. E quais as atividades desenvolvidas por essa comissão? A Comissão de Veneza, ela é um órgão consultivo do Conselho da Europa em relação a temas constitucionais. Então, ela desenvolve exatamente atividades de cooperação em matéria constitucional. Então, temas relacionados a controle de constitucionalidade, temas relacionados à constituição desses países que a integram, são tratados nessas reuniões que acontecem periodicamente. Inclusive, existe uma publicação periódica em que são feitas, em que se divulga um resumo das principais decisões relacionadas desses países que compõem a comissão, relacionadas à questão ligadas ao tema de direito constitucional. Agora, o Brasil, como a gente viu agora há pouco aqui no jornal, está sediando a reunião da subcomissão. Quais os objetivos desse encontro, Gisele? Essa subcomissão, ela foi criada em 2011. Então, a partir daí é que foi criada essa subcomissão e ela trata especificamente de aspectos de cooperação entre a Comissão de Veneza e o continente latino-americano. Em 2013, na reunião da subcomissão que teve em outubro de 2013, e isso aconteceu no México, foi escolhido o Brasil por unanimidade como país para sediar a próxima reunião, que acontece exatamente entre hoje e amanhã. Então, o objetivo principal dessa subcomissão, inclusive é o que está sendo tratado nesse encontro, qual é o papel do judiciário diante das crises econômicas? Qual é o alcance dos denominados direitos sociais e direitos econômicos que estão previstos nas constituições? E como lidar com isso quando se está diante de crises econômicas? Como conciliar os direitos sociais, os direitos econômicos em relação àquelas políticas públicas que acabam tendo que ser adotadas por uma razão de crise econômica ou em relação de déficits orçamentários ou até mesmo quando se está diante de determinadas políticas fiscais. Esse é o objetivo. Ok, Gisele, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Pelas explicações. Até lá, eu que agradeço.